Levítico, capítulo de número 18. Vou ler. Diz assim: O Senhor disse a Moisés: Fala aos israelitas, eu sou o Senhor vosso Deus. Não imitareis os costumes da terra do Egito, onde habitaste, nem imitarei os costumes da terra de Canaã, para a qual eu vos levo. Não andareis segundo os seus estatutos. Obedecerei aos meus preceitos e guardarei os meus estatutos para andares neles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Guardarei os meus estatutos e as minhas normas, pelas quais o homem viverá se obedecer a eles. Eu sou o Senhor. Nenhum de vós se chegará a um parente de sangue que lhe seja próximo para descobrir sua nudez. Eu sou o Senhor. Não desonrará teu pai, descobrindo a nudez de tua mãe. Ela é tua mãe, não descobrirá a sua nudez. Não descobrirá a nudez da mulher de teu pai. É desonra para teu pai. Não descobrirá a nudez de tua irmã, por parte de pai ou por parte de mãe, nascida em casa ou fora de casa. Nem descobrirá a nudez da filha de teu filho ou da filha de tua filha, pois é desonra para ti. Não descobrirá a nudez da filha da mulher de teu pai, gerada por teu pai, que é tua irmã. Não descobrirá a nudez da irmã de teu pai, ela é parente próxima de teu pai. Não descobrirá a nudez da irmã de tua mãe, pois ela é parente próxima de tua mãe. Não desonrará o irmão de teu pai, descobrindo a nudez da sua mulher. Ela é tua tia. Não descobrirá a nudez da tua nora, ela é mulher de teu filho. Não descobrirá a sua nudez. Não descobrirá a nudez da mulher de teu irmão, é desonra para teu irmão. Não descobrirá a nudez de uma mulher de sua filha. Não tomará a filha de seu filho, nem filha de sua filha, para descobrir a nudez. Elas são parente próxima, é depravação. Nem tomareis a irmã de tua esposa por mulher, durante a vida da tua esposa, descobrindo a sua nudez e criando rivalidade. Não te aproximará de uma mulher para descobrir a sua nudez, enquanto estiver impura, por causa da sua menstruação. Não deitará com a mulher de teu próximo, contaminando-te com ela. Não oferecerá a Moloque nenhum dos teus filhos, fazendo passar pelo fogo. Nem profanará o nome de teu Deus. Eu sou o Senhor. Não te deitará com o homem, como se fosse mulher. É abominação. Não te deitará com nenhum animal, contaminando-te com ele. Nem a mulher se porá diante de um animal para se juntar-se com ele. É perversão. Não vos contamineis com nenhuma dessas coisas, porque as nações que eu expulso de diante de vós se contaminaram com todas elas. E eu castigo o pecado da terra, porque está contaminada, e a terra vomita seus habitantes. Mas guardarei os meus estatutos e as minhas leis. Não fareis nenhuma dessas abominações, nem o natural, nem o estrangeiro que vive entre vós. Porque os habitantes desta terra cometeram todas essas abominações, e a terra ficou contaminada, para que a terra não seja contaminada por vós, e não vos vomite também, como vomitou o povo que nela está antes de vós. Porque todo aquele que cometer alguma dessas abominações, sim, aqueles que a cometerem serão eliminados do seu povo. Portanto, guardarei os meus mandamentos, para que não venhais a cair em nenhum desses costumes repugnantes, praticados antes de vós, e para que não vos contamineis com eles. Eu sou o Senhor, o vosso Deus. Amém? Queridos irmãos, a gente tem falado sobre o reino dos céus, e agora de uma maneira mudamos o assunto que vamos falar nesta noite. E eu, lendo esse texto, na verdade, por causa de muitas repercussões que nós temos ouvido em relação à palavra de Deus, nós
começamos a perceber que o mundo tem procurado contradizer o que as Escrituras nos dizem. E pensando em tudo isso, eu até coloquei como título dessa mensagem, Deus no banco dos réus. É um título até um tanto intrigante e chamativo. Deus no banco dos réus. Mas como assim o Criador do banco dos réus? É o que realmente as nações têm feito. E o que, na verdade, alguns falsos profetas têm procurado levar a igreja também a se colocar como juiz de Deus. E, por essa razão, nós pensamos o que o mundo está fazendo, o que as pessoas estão falando. Eles procuram julgar a Deus, condenar a Deus por causa de suas leis, por causa de sua palavra. Os homens rejeitam a verdade de Deus e eles não querem saber da verdade de Deus, nem de sua justiça, né? Então, por isso que eu li esse texto nessa noite. E quais são as acusações, irmãos, que as pessoas têm feito contra Deus? E esse texto, justamente, ele vai nos esclarecer algumas verdades sobre essas acusações. Primeiro, que eles acusam Deus de ser genocida, de exterminar com o ser humano. Muitos, ao ler a Bíblia, eles olham para Deus e dizem que nosso Deus é um Deus genocida, é um Deus mau. E eles julgam a Deus porque muitas vezes Deus veio a punir o pecado. Outra acusação, eles acusam Deus de ser homofóbico, intolerante, que Deus é contra todo tipo de amor que os homens promovem. Então, essa é uma das acusações. Deus é homofóbico, Deus é intolerante, Ele é contra todo tipo de amor. E nós acabamos de ler esse texto, onde Deus está orientando o seu povo como deve proceder. E a terceira acusação que nós destacamos é que nosso Deus é um Deus machista, é um Deus injusto, é um Deus que ele obriga as mulheres, as vítimas, a se casar com o seu agressor, o seu violador. Então, essa é uma das acusações que o mundo tem feito a Deus, e por isso que nós falamos que Deus no banco dos réus, porque as pessoas têm colocado Deus no banco dos réus e têm procurado julgar a Deus. Essa nação, esse povo que aí vive fora das leis de Deus e dos seus padrões. E a questão é porque a Bíblia diz que essas pessoas rejeitaram a verdade de Deus. E qual é a verdade? Que Romanos, no capítulo 1, verso de número 18, vai dizer que eles, irmãos, rejeitaram a verdade de Deus, sufocaram a verdade de Deus. Eles rejeitaram a verdade de que Deus é o Senhor. Eles rejeitaram esta verdade. João diz que eles creram mais na mentira. Eles acreditam mais na mentira. E o apóstolo Paulo também ainda nesse texto. A mentira de que o homem pode ser Deus. Porque Paulo diz, porquanto rejeitaram a revelação de Deus, eles passaram a adorar a criatura ao invés do Criador. Então a questão deles julgarem a Deus é porque eles rejeitam a verdade de Deus. Porque eles amam e praticam a mentira.
A sua mente são todas mentes corrompidas, conforme o apóstolo Paulo nos fala em Romanos, no capítulo 1. As suas mentes ficaram nulas, corromperam as suas mentes. E é este mundo, com essas características, que procura colocar Deus no banco dos réus, que procura julgar o Criador, o Senhor de toda a terra. É esse povo. Eles amam e praticam a injustiça. E o apóstolo Paulo nos mostra no capítulo 1, versículo 18. Abra sua Bíblia para nós analisarmos a conduta dessas pessoas que procuram julgar a Deus. Romanos capítulo 1, versículo 18 diz: pois a ira de Deus se revela do céu contra a impiedade e injustiça dos homens, que impede a verdade pela sua injustiça. Pois o que se pode conhecer sobre Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou, pois os seus atributos invisíveis, seu eterno poder e divindade, são vistos claramente desde a criação do mundo, e percebido mediante as coisas criadas, de modo que esses homens são indesculpáveis, porque mesmo tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graça. Pelo contrário, tornaram-se fúteis nas suas especulações, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábio, tornaram-se loucos, e substituíram a glória do Deus incorruptível por imagem, semelhantes aos homens corruptíveis, e aves, e quadrúpedes e répteis. E por isso Deus os entregou às impurezas sexuais, aos desejos ardentes de seus corações, para desonrarem seus corpos entre si, pois substituíram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a criatura em lugar do Criador. Por isso Deus os entregou às paixões desonrosas, porque até suas mulheres mudaram o uso natural do contrário à natureza, e semelhantemente os varões com varões. São essas pessoas com essas condutas que procuram julgar a Deus, que procuram colocar Deus no banco dos réus. São essas pessoas, igreja, que têm uma mente totalmente depravada, uma mente totalmente corrompida. O mundo vive nessas condições. O mundo age dessa maneira. Eles rejeitam a verdade de Deus. Eles amam e praticam a injustiça e não querem de maneira nenhuma serem reprovados. E é isso que João nos fala lá no capítulo 3, a partir do versículo 18, ele vai dizer que eles não vêm para a luz para não serem reprovados. Eles amaram mais as trevas do que a luz. É assim que este mundo vive. E o mundo procura de qualquer maneira, irmãos, influenciar a igreja do Senhor. O mundo começa a influenciar a igreja, e é um tanto decepcionante quando nós realmente vamos analisar a palavra de Deus e ver o comportamento e a mente dos cristãos em relação à verdade de Deus, em relação à sua palavra, em relação à sua justiça. E hoje eu estava falando com um suposto crente sobre essas coisas, e ele apelou para os sentimentos. É o que este mundo faz. Ele apela para os sentimentos. E na nossa conversa, ele disse: não, Oséias, Deus de maneira nenhuma fará uma coisa dessa nos dias de hoje. Deus de maneira nenhuma. Como fica a situação da mulher nessa condição? E nós vamos ver, à luz da palavra de Deus, como a nossa mente ela está influenciada
pelo mundo. E aí o apóstolo Paulo vem no capítulo 12 de Romanos, versículo 12, diz, irmãos, para a gente não vos conformar com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O apóstolo Paulo não quer que a gente tenha o modelo que este mundo tem. A palavra de Deus nos orienta a não termos os padrões deste mundo, a não pensar como este mundo pensa, a não agir como este mundo age. E como está a nossa mente em relação à palavra do Senhor? Porque a palavra de Deus, irmãos, ela é divinamente inspirada por Deus. A palavra de Deus, ela é a verdade. João, no capítulo 17, versículo 17, diz, porque a tua palavra é a verdade, Senhor. A palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus é divinamente inspirada. E o apóstolo Paulo, escrevendo para Timóteo aqui no capítulo 3 de 2 Timóteo, e o verso de número 16, ele nos diz o seguinte: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Paulo, escrevendo aos Coríntios, parece que não me engano, no capítulo 10 diz, tudo que foi escrito para vosso exemplo, para vosso ensino. A palavra de Deus, ela ainda, toda ela é divinamente inspirada e toda ela é proveitosa para ensinar, para instruir, para redarguir em justiça. O apóstolo Paulo estava se referindo ao Antigo Testamento. Toda ela. Alguns que consideram o Novo Testamento e desconsideram o Antigo Testamento. É uma palavra só, irmãos. É uma revelação progressiva, mas é uma revelação só. É a palavra de Deus. E o interessante é que a palavra de Deus, ela vai formar o povo dele, ela vai formar a cultura do povo dele, ela vai formar a sociedade justa como o povo dele. A palavra de Deus. As pessoas não querem entender essa verdade. A palavra de Deus, ela é eterna. Ela não é, irmãos, cultural, como muitos acreditam. A palavra de Deus, ela é eterna. Ela tem autoridade em qualquer época, em qualquer lugar, em qualquer ano. Porque a palavra de Deus, irmãos, ela é eterna. Ela serve para nós. E como nós vemos aí a repercussão de alguns pastores criticando a palavra de Deus e apelando também para os sentimentos, para negar a verdade que existe dela. E aí ele vai para os sentimentos. Então a palavra de Deus, irmãos, ela formou o povo de Deus. E o negócio é tão interessante que Israel deveria guardar os mandamentos de Deus para que o mundo, irmãos, seguisse o exemplo, para que o mundo conhecesse a Deus. Olha o que o capítulo de número 4 de Deuteronômio nos diz. Versículo 6. Guardai-vos e obedecei a eles. Assim a vossa sabedoria e o vosso entendimento serão vistos pelos povos, que ouvirão todos estes estatutos e dirão, esta grande nação é realmente um povo sábio e inteligente. Pois que grande nação tem deuses tão próximo quanto o Senhor está de nós?
todas as vezes que o invocamos, e que grande nação há que tenha estatutos e preceitos tão justos quanto toda esta lei que hoje eu ponho diante de vós. Israel deveria guardar o estatuto de Deus, para que as nações conhecessem o Deus verdadeiro e o Deus justo. As nações deveriam agora, irmãos, transformar a sua cultura pela palavra de Deus, pela lei de Deus. Veja o que Deus está dizendo para Israel: quando você entrar na terra, não seguirá os costumes do Egito. Quando você entrar na terra, não seguirá o costume daqueles povos da qual eu estou expulsando de lá. Deus está formando uma nação santa, uma nação justa. Através de quê? Através de sua palavra, através de suas leis. Deus está transformando. As nações que quisessem, irmãos, se converter ao Senhor, deveria agora mudar a sua cultura pela palavra de Deus. Substituiria suas práticas, irmãos, pela palavra de Deus. As pessoas estão dizendo, não, porque é questão cultural. É questão cultural. A palavra de Deus não serve para os nossos dias. Aquilo serviu para Israel lá no passado. Não nos serve para nós hoje. Esse negócio aí de homem estar governando mulher, de mulher se submeter a homens. Eles começam a usar esses tipos de argumento. Não, isso é questão cultural. Isso aí foi lá em Israel, não serve para nós hoje. E aí eu percebo o quanto nos falta um conhecimento profundo e um zelo pelas Escrituras. Pelas Escrituras. E como nós estamos vendo aqui, Deus está formando uma nação. Deus está formando um povo, Deus está formando, irmãos, uma comunidade, uma sociedade de pessoas justas, de pessoas sábias, de pessoas puras, pela sua palavra. E as pessoas apelam para o emocional. Eles falam, isso é uma questão de cultura, mas eles querem influenciar a igreja com a cultura deles. Eles querem empurrar a cultura deles para nós. Não é a Bíblia que está desatualizada. Quem está desatualizada são os povos, são as nações, são os homens. São eles que não seguem a verdade nem a justiça de Deus. São eles que precisam, irmão, se atualizar a palavra de Deus. Não é ela se atualizar ou eu atualizá-la. Eu que tenho que me atualizar às Escrituras. E o exemplo que ele usou, que muitos irmãos pôde acompanhar, pôde ver na internet, nós vamos falar daqui a pouco. Porque nós que somos cristãos, irmãos, não podemos de maneira nenhuma nos calar diante de tal barbaridade. Calvino dizia que até um cachorro, quando o seu dono é ameaçado, ele late. Imagine ele não iria, irmão, se levantar para defender a palavra de Deus, para defender os interesses de Deus. Então nós vemos que não é uma questão de cultura. Deus, pelo contrário, forma uma cultura pela sua palavra. A igreja é transformada, é mudada, é criada pela palavra de Deus. Para que a gente não seja como o mundo é. E aí tem a questão de que a palavra de Deus, irmãos, ela deve influenciar as nossas vidas e a vida de qualquer outro pecador. As leis de Deus. Mas nós encontramos os ministros de Satanás.
que vêm para distorcer a palavra de Deus. O que é que o apóstolo Paulo está falando aos Coríntios? Segunda carta dele aos Coríntios, no capítulo de número 11, verso de número 3 e 4. Temo que assim como a serpente enganou Eva, vós também seja enganado em vosso entendimento e se aparte da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém prega outro evangelho que nós não pregamos, ou outro Cristo que nós não anunciamos, ou recebe outro Espírito que não é o nosso, com certeza sofrereis. E aí ele vai dizer no capítulo 11 ainda, e o versículo de número 13, ele vai dizer que não é de se admirar que os ministros de Satanás se transformem em ministros da justiça. Porque até o Satanás se transforma em anjo de luz. E esses ministros que engana, que distorce a palavra de Deus, são aqueles que concordam com o pecado, consentem com o pecado. Quando no final, ali em Romanos, no capítulo 1, versículo 32, o apóstolo Paulo está dizendo, morte e destruição, não só para os que fazem, mas para aqueles que aprovam e consentem. Depois que ele dá uma relação de práticas abomináveis sobre o pecado, ele vai dizer morte e destruição, não só para aqueles que praticam essas coisas, mas para aqueles que aprovam, para aqueles que consentem essas coisas. E o que os falsos mestres, o que os ministros de Satanás fazem é justamente isso, irmãos. Eles estão consentindo com as práticas abomináveis. Eles estão, irmãos, aprovando essas práticas abomináveis. E tentando fazer com que a igreja também consinta, fazendo com que a igreja também concorde, com que a igreja aceite. E aí o que é que eles fazem, irmãos? Ele se disfarça em ministro da justiça. Eles enganam e distorcem a palavra de Deus. É isso que eles fazem. Paulo diz que eles pregam de acordo com a concupiscência das pessoas. As pessoas procuram mestres segundo as suas concupiscências. E eles pregam de acordo com o pecado das pessoas. E aí vai atraindo as pessoas para si. É isso que os falsos mestres, eles fazem. Pedro está dizendo que eles distorcem a palavra de Deus. 2 Pedro, capítulo de número 3, versículo 15 e 16. O que os falsos mestres fazem? Considerai como salvação a paciência de nosso Deus, assim como nosso amado irmão Paulo também vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi concedida, a exemplo do que faz em todas as suas cartas, falando acerca dessas coisas, nas quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos inconstantes distorcem, como fazem também com as demais escrituras, para a sua própria destruição. Eles distorcem as cartas do apóstolo Paulo, eles distorcem as demais escrituras. Para quê? Para que a igreja consinta com o erro, com a injustiça, com o pecado. O que é que Judas vai nos dizer? Eles são nuvens sem águas. Eles são rochas submersas. Ele está falando dos falsos mestres. Eles são rochas submersas. A rocha submersa é um perigo para a embarcação. Porque não vê, e quando ela está passando, ela sai rasgando o casco e a embarcação afunda. Judas está dizendo, eles são como mancha em nossas reuniões. Os falsos mestres,
Mas a nossa mente está tão corrompida, nossa mente está tão influenciada pelo mundo, que nós não temos capacidade de discernir as mentiras dele. Precisamos tanto da ação, do poder do Espírito Santo e da palavra de Deus para nos mostrar, irmãos, o engano e o erro que Satanás está tentando introduzir na igreja. E eles cada vez mais têm ganhado espaço. E é lamentável porque a gente vai conversar cada vez mais com cristãos e aí a gente vê o quanto a mente do cristão está, irmãos, conformada a este mundo, está, irmãos, de acordo com este mundo. E isso não é algo para nós, irmãos, lamentar profundamente. E observar a nossa ignorância em relação às verdades de Deus, em relação à sua palavra. Precisamos muito, irmãos, da ação do Espírito Santo para nos guiar na verdade, para nos dar discernimento em relação às mentiras e engano de Satanás, a estarmos firmes na palavra de Deus. E aí, aparentemente, Deus é acusado de ser um genocida. Como? Vocês falam de um Deus de amor, mas quando a gente vê a palavra, a gente vai ver que esse Deus, ele matou povos, exterminou com o mundo, e muitas vidas morreram. E não foi uma nem duas, várias vezes ele já fez isso. E aí quando eu dou uma olhada nas Escrituras, eu vejo um Deus, irmãos, longânimo, eu vejo um Deus paciente, eu vejo um Deus misericordioso, eu vejo um Deus gracioso, que tem muitas vezes sido paciente com nós pecadores. E quando ele se refere ao Deus genocida, ele fala do Deus que exterminou a geração de Noé. Ele fala do Deus que matou muitos no Egito. Fala do Deus que matou lá a cidade de Sodoma e Gomorra. Fala do Deus que matou ali os cananeus. E aí a gente fica ouvindo o que eles nos dizem. E aí a gente diz, nossa, é mesmo, né? É mesmo, Deus matou muitas pessoas, mas aí você olha e você vai ver como o nosso Deus é um Deus paciente. Quando ele está conversando, quando ele está chamando Noé, no capítulo 6, ele está dizendo para Noé, a partir do versículo 5, que a maldade do homem é desde a sua meninice, que o homem tem sido mal, perverso. E Deus tem, e ele diz, meu espírito não contenderá mais com o homem, porque ele é carnal, porque ele é carne. Ele rejeita a minha repreensão, eles não querem se arrepender, então não vou contender mais com eles não. Não vou chamar mais ao arrependimento, não vou dizer mais para eles abandonar os seus pecados, eu vou varrer essa geração da terra que eu criei. E aí Deus chama Noé e diz para Noé preparar uma arca, porque Deus vai destruir o mundo. Um mundo cheio de injustiça, cheio de maldade. Você vê o próprio Lameque se gloriando. Ele chama as suas duas mulheres, o bígamo, escute Ada e Zilá. Matei um homem por me ferir. Olha o que ele faz. O mundo está totalmente corrompido. Então Deus diz para Noé, vou fazer para você uma embarcação. Vou lhe dar uma embarcação para você construir, porque eu vou destruir essa terra. E 120 anos,
Noé construindo a arca e o povo sem se arrepender até que veio o dilúvio. Em relação aos cananeus, Deus está no capítulo 15 e o versículo 16, dizendo para Abraão que vai dar aquela terra para seus filhos. Mas ele diz, só na 4ª geração eu trarei eles para cá, porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida do cálice. É o que ele está dizendo em Gênesis 15, versículo 16. Deus está sendo paciente e longânimo. Aquele povo não se arrepende. 450 anos. E nós acabamos de ler as atrocidades que esse povo cometia na terra. Ele pegava seus filhos e sacrificava a Moloque. Sabe o que é isso? Moloque era um deus a qual a sua estátua ficava ali de braço estendido e eles sacrificavam as crianças pelo fogo. A maldade e injustiça imperava entre eles. Praticava todo tipo de imoralidades, inclusive até com os animais. A zoofilia. 450 anos, Deus sendo paciente e longânimo. Até Deus, do dia que Deus fez a promessa para Abraão, até o dia que Deus expulsou esta nação. Imagina a bagunça. O filho se deitava com a mãe, o pai se deitava com a filha. Olha como era essa geração. Havia uma injustiça, uma imoralidade tão grande. E parece que alguns irmãos estão acompanhando alguma coisa dessa natureza que está aí tentando ser aprovada na Câmara dos Deputados. Pessoas querendo aprovar a lei do incesto. Olha como está a situação. Olha como o mundo está e nós parece que estamos dormindo, engessados. Mas Deus é um Deus justo que pune também os pecados, igreja. Ele não seria justo se ele não punisse esses tipos de atrocidade que estava acontecendo na sua terra, na sua criação. Pare para pensar. Leia o texto e veja como, que tipo de pessoas foram punidas. E veja se nosso Deus é um Deus genocida, se é um Deus injusto. Muitas pessoas alcançaram sua graça. Até a própria Raabe lá alcançou o favor de Deus. Morava lá no muro, tinha casa, era prostituta, mas ouviu falar do Deus justo, o Deus todo-poderoso, o Criador de toda a terra, o Senhor de toda a terra. E ela creu nele. E foi salva. E ela é contada na genealogia do rei Davi. E também na genealogia de nosso Senhor Jesus Cristo. Raabe, a meretriz. Nosso Deus não é um Deus genocida. É um Deus justo. Ele também não é um Deus homofóbico, intolerante. Nós falamos aqui, todo tipo de amores os cananeus praticavam. Relação era incesto, pai com filha, filha com pai, filho com mãe, irmão com irmão. A bagunça entre a mulher de um com a mulher de outro. Havia todo tipo de imoralidade, inclusive até com os animais. Homem com homem, e Deus está dizendo, você não se deitará com o homem como se fosse mulher. Deus é um Deus homofóbico, ele é intolerante.
Mas nosso Deus é um Deus gracioso. Esse tipo de prática, irmãos, gerava crianças doentes e deformadas. Doenças e mais doenças. Era contraída através dessas práticas sexuais com animais, homem com homem. Mas essa lei não serve para hoje. E aí eles estão tentando reformular a Bíblia e criando um Deus conforme a sua imagem e semelhança. As criaturas estão criando homens conforme a sua imagem e a sua semelhança. Então, por isso que Deus está proibindo, irmão. Essas práticas sexuais, ela vai contra os propósitos de Deus para o casamento e para a criação. Imagine uma criação toda destruída, com pessoas todas deformadas, com pessoas cheias de doença. Deus está poupando a criação desse mal. É isso que está acontecendo. Nosso Deus é um Deus misericordioso, é um Deus gracioso. Ele está tentando evitar que o mal se alastre, está tentando que a injustiça impere. E por isso ele está falando. E aí nós temos agora, nosso Deus é acusado também de machismo. Nosso Deus é acusado de machismo. O que nós vemos é a guerra dos sexos. Homens e mulheres. Uma irmã me perguntou ontem, pastor, o feminismo não surgiu do machismo? Eu falei, não, irmão, o contrário. O machismo surgiu com o feminismo, por causa do feminismo. O feminismo é algo diabólico. Porque o feminismo, ele quer dominar o homem. Ele não está procurando igualdade, ele está procurando dominar o homem. Ele quer ser superior ao homem. É isso que o feminismo prega. Eles são contra, irmãos, o governo, eles são contra o patriarcado. Então, na verdade, o machismo, ele surgiu por causa do feminismo. Quando Deus está sentenciando a mulher, porque ela deu ouvido à serpente, à mentira da serpente, e deu o fruto para seu marido, Deus está dizendo para ela, o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Agora, a mulher tinha, o desejo dela era dominar o homem, colocar o homem debaixo dos seus pés. Não era governar, era dominar. Esse era o desejo de Eva quando foi seduzida por Satanás. E aí, quando Deus está sentenciando ela, Deus está dizendo, o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Essa guerra dos sexos agora surge por causa do pecado. A mulher querendo o governo e o homem dominando ela, oprimindo ela, com palavras, com força física, de forma psicológica, ele está oprimindo ela. O machismo. E isso aconteceu lá em Gênesis, irmão. Surgiu. Então, o machismo, o feminismo não é algo que surgiu por agora. É uma invenção de Satanás desde lá do Jardim do Éden. E aí a gente precisa ficar atento. A mulher não quer ser igual ao homem. O que ela quer é dominá-lo. E o homem que foi criado para governar não quer de maneira nenhuma. Às vezes tem uns aí que a mulher domina, bagunça.
né? E aí eu fico até triste quando eu vejo um negócio dessa natureza. A mulher, rapaz, tortura o coitado. A gente pergunta, tem homem não? Não, pastor. Só homem não. Homem lá é a mulher. Vamos orar a Deus para Deus dar coragem para ele. Então, nosso Deus não é um Deus machista. E aí o exemplo que o pastor deu a respeito de uma pessoa que foi violada, de uma mulher que foi violada, chegar ao seu consultório, ou melhor, ao seu gabinete, e contar o que aconteceu e ele depois aconselhar ela a se casar com o estuprador. E aí, essa semana nós tivemos até uma conversa, eu e alguns irmãos da igreja, irmão Rivelino, irmão Daniel, nós conversamos sobre isso, analisamos à luz das Escrituras essa questão que às vezes é desapercebida. Nós sabemos que Deus ele forma uma cultura através de suas leis. E Deuteronômio vamos ler capítulo 22, versículo 29, irmãos, Deuteronômio. Versículo 28. Versículo 19. O homem que se deitar com a moça dará ao pai dela 50 ciclos de prata, e ela ficará sendo sua mulher, pois ele a humilhou. Não poderá se divorciar dela por toda a sua vida. Um homem que encontrou uma mulher no campo e a estuprou, agora aquele homem ele tem que pagar uma indenização para o pai dela, ele tem que casar com ela, e por toda a sua vida não pode se separar dela, se divorciar. Não pode. Se outra pessoa, outro homem, casasse com a mulher, com consentimento, tal, tudo normal, porventura, algum dia ele quisesse se divorciar dela, ele poderia dar carta de divórcio dela. Mas o caso do violador, ele nunca poderia se divorciar dela. Ele tinha que ficar com ela até o resto da vida. E a nossa mente, ela está, irmãos, tão contaminada com os padrões e o modelo deste mundo, que a gente acha isso aqui um absurdo. Nós achamos um absurdo como a mulher que foi violada vai casar com um estuprador. Como que fica a mente desta mulher? Como é que fica? Que injustiça é essa? Como é que Deus faz um negócio desse? É isso que todos estão falando. Mas a questão aqui é que quando Deus dá esta lei está protegendo justamente a mulher. É para proteger a mulher. Essa lei protege a honra da mulher. Essa lei protege, irmãos, os direitos financeiros da mulher. Essa lei protege o direito social dela. Porque um homem não casava com a mulher que foi violada. Ele não casava com a mulher. Deus está aqui justamente impedindo que a mulher caia em desgraça. Ele está impedindo que ela vire uma mendiga. Ele está impedindo que ela se prostitua por não ter quem cuide dela. Então o que é que Deus faz? O que Deus faz aqui é justamente garantir o direito da mulher. O homem mexeu com ela, agora você vai assumi-la, você vai casar com ela. A mulher não estava preocupada com o sentimento dela, ela estava preocupada com a justiça. Ela estava preocupada, irmãos, com o status social dela. Ela estava preocupada com a questão financeira dela.
Então o homem que mexia com a mulher, agora ele tinha que assumi-la. Não é como a nossa cultura mundana e carnal, que o homem diz, vamos nos conhecer, e ali o homem mexe com a mulher, depois larga a mulher, outro vem, fica com aquela mulher, larga a mulher, enche a mulher de filhos, e vai-se embora. Deus aqui está protegendo a honra dela, Deus está protegendo aqui o status social dela e o direito financeiro dela, garantindo também. Ele tinha que assumi-la. Ele tinha que cuidar dela. Você mexeu com a moça, agora você vai casar com ela. Igual o pai do irmão Mauro. Você quer casar com a minha filha ou com a espingarda? Com a minha espingarda. Escolhe. E o rapaz rapidinho escolheu casar com a filha. Sabido ele. Ela não ficou desonrada, ela não ficou desamparada. A espingarda garantiu o direito dela. Então as pessoas, como Deus faz um negócio desse? Agora me diga qual é a lei que a nossa cultura tem. Me diga qual é a lei justa que a nossa cultura tem. O cara viola a mulher, muitas vezes engravida a mulher já pensa logo em abortar, em matar a criança. Essa lei é justa? Esse pensamento é justo? Já pensa logo, aí quando o cara vai preso, se for preso, sai para o bom comportamento. E a mulher como é que fica? Ela continua com os traumas dela. Por quê? Porque a cultura corrompeu a verdade. A verdade não. Corrompeu a mente das pessoas. Deus aqui está justamente combatendo o machismo. Deus está dizendo para o homem, olha, você não pode forçar uma mulher quando você quer, não. Se você fizer isso, você vai ter que assumi-la. Você vai ter que cuidar dela. E você nunca vai ter que deixá-la. E as pessoas acham que isso é injusto. O que as pessoas acham que é justo é o que a nossa cultura, a nossa sociedade faz. Que a mulher passa pela mão de vários homens. Que a mulher tem filho de vários homens. É isso que as pessoas acham justo. Que as mulheres fiquem desamparadas. É isso que é justiça para este mundo. É isso. O nosso Deus, Ele está aqui defendendo os direitos da mulher. E nós precisamos entender isso. Ao invés de condenar Deus por dar lei justa para o seu povo. E as nações tinham que fazer isso. Lembra do caso de Diná? O que aconteceu, pastor? Era um povo estranho. Mas quando o filho lá de um rei abusou de Diná, aí o que acontece? Ele teve que se converter, fazer a circuncisão, não só ele, mas o povo dele teve que fazer a circuncisão. Eles fizeram Jacó fez uma aliança, um pacto com eles, e ele tomou Diná como sua esposa. Foi isso, Diná não ficou desamparada, não ficou abandonada. Aí, os dois meninos de Jacó, Levi e Simeão, foi lá e quebrou o pacto, matou, aproveitou que os homens estavam todos ali sangrando, tinha feito a circuncisão, passou ao fio da espada a galera toda. E é por isso que quando chega lá, na bênção, Jacó vai lembrar disso e vai dizer, olha, Levi e Simeão, porquanto quebraste o meu pacto. Ele tinha feito com o sogro de Diná. E o que aconteceu?
Aquele povo se converteu ao Deus de Israel, fizeram o pacto que Deus tinha dado como aliança para Abraão. Foi isso que aconteceu. E aí a Diná não ficou desamparada por causa disso, igreja. O que nós precisamos fazer é transformar a nossa mente pela palavra de Deus. O que nós precisamos é ver o princípio de justiça que Deus emprega em sua lei e aplicá-la em nossas vidas. O princípio de justiça que as pessoas deixam passar desapercebido. Qual é a justiça que Deus está nos mostrando nesta lei? Ele está garantindo a honra da mulher. Ele está garantindo o direito financeiro dela. Ele está garantindo o direito social dela. Porque uma mulher, quando ela perdia o marido dela, meu irmão, as coisas ficavam ruins para ela. As coisas ficavam ruins. E a gente tem vários exemplos na Bíblia. Mas o que é isso, pastor? A consequência do pecado. Deus está justamente protegendo as pessoas das injustiças que o pecado promove. E a gente precisa olhar a palavra de Deus com mais clareza. A gente precisa entender os princípios morais da palavra do Senhor. E procurar ser defensor da palavra de Deus, irmãos. Ao invés de nós termos a nossa mente conformada com este mundo, transformar ela pela palavra do Senhor. E defender a palavra de Deus vai trazer crítica e confronto mesmo. Mas você foi chamado para isso. Quem disse que nós estamos em um parque de diversão? Nós estamos em um campo de guerra mesmo. O mundo vai sempre nos odiar e nos criticar quando nós nos posicionarmos ao lado de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo e da sua palavra. Agora, se nós não nos posicionarmos ao lado de Deus e da sua palavra, o mundo vai nos aplaudir. O mundo vai dizer, nossa, esse crente é tão bacana, isso é tão legal. Aí Jesus diz, se o mundo vos odeia, saiba que primeiro me odiou. Mas os crentes não querem ser odiados pelo mundo, eles querem ser amados pelo mundo. E o mundo é inimigo de Deus. Tiago está dizendo, no capítulo 4, todo aquele que se constitui amigo do mundo, se constitui inimigo de Deus. E a gente vê homens pregando a palavra de Deus e distorcendo para apoiar, consentir, aprovar o pecado, irmãos, é um absurdo. É um absurdo. E aparentemente nós parecemos defensores de Deus e da verdade. Olha o que esse cabra está falando, que absurdo. Mas quando a gente chama o crente para a responsabilidade, aí você vê o crente dar um pulo. Peraí. Não é bem assim não, pastor. Não é dessa forma. Mas é o que a gente quer mostrar, o quanto nossa mente ela está impregnada, irmãos, do modelo do mundo. O quanto a nossa mente ela está conformada com este mundo. E toda a palavra de Deus que vier, irmãos, confrontando o pecado, nós vamos nos escandalizar. Nós vamos receber um choque. Nós vamos receber a pancada. Nós vamos, irmãos, se colocar contra. E o nosso conselho é que a gente renove a nossa mente pela palavra do Senhor. Nosso conselho é este. Paulo diz, fui posto para a defesa da fé. Mas foi só Paulo? Judas, quando escreve, ele disse, olha, eu queria falar sobre a salvação comum, mas fui impelido a falar
sobre a defender a nossa fé. Nós precisamos defender a nossa fé, e a fé ali é o conjunto de doutrinas, o ensinamento da palavra de Deus. Judas agora escreve justamente para combater os falsos mestres. E nós devemos tomar cuidado com os falsos mestres, com a distorção da palavra de Deus, e precisamos conhecê-la. Amém, igreja? Que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Fiquemos em pé. Passei 10 minutos, irmão. Me perdoe.